Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Hoje vou apresentar um pouco da minha capital para vocês. Vou fazer um city tour pelos 10 principais pontos que você não pode deixar de visitar na cidade histórica de Salvador. Olá, minha gente! Com 3 milhões de habitantes, Salvador é a maior cidade do Nordeste do Brasil. É a capital do estado da Bahia. É a terra das mulheres negras mais lindas do mundo. Salvador vai além das suas praias belas e do seu carnaval, que é o maior em participação popular do planeta. As construções históricas concentradas na região central são testemunhas de importantes acontecimentos do nosso país ao longo dos séculos. Hoje lhe convido a fazer comigo um breve city tour pelos 10 principais pontos culturais da cidade histórica de Salvador. A gente começa pela magnânima Praça do Poeta. Como diria o poeta homenageado neste espaço público, a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do condor ou do avião. A localidade era a fortaleza que envolvia o núcleo da cidade do Salvador, do século XVI até a construção do Teatro São João. Em 1812, o local passou a ser chamado de Praça de São Bento e logo depois, Largo do Teatro, onde abrigava a maior casa de espetáculos do país. Em 6 de julho de 1881, o largo tornou-se a Praça do Poeta 10 anos após sua morte. Mas o monumento a Castro Alves só foi inaugurado em 6 de julho de 1923, meses depois do incêndio que destruiu neste local o Teatro São João. O monumento ao poeta foi confeccionado em 1919 pelo escultor italiano Pasquale di Chirico. A estátua em bronze tem 2,9 metros de altura e o monumento tem altura total de 11 metros. Na frente, existe uma escultura de um casal de escravos simbolizando as lutas do poeta baiano pela abolição da escravatura. O poeta Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 e morreu aos 24 anos em 6 de julho de 1871. Teve uma vida curta, mas intensa. A praça, em sua homenagem, é um dos símbolos mais importantes da cidade de Salvador. Em 1971, os restos mortais do poeta foram transferidos para uma cripta construída na base do monumento. A praça foi requalificada em 2020 e o local é palco do encontro dos trios elétricos, principal atração do Carnaval de Salvador. Aliás, aqui na Praça Castro Alves estão os bustos dos amigos Dodô e Osmar, a dupla de músicos inventores do trio elétrico na década de 1940. Adolfo Antônio do Nascimento, o Dodô, e Osmar Álvares Macedo. O Centro Histórico de Salvador é declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Vamos conhecer agora um pouco da história da Rua Chile, considerada a primeira rua do país. Este primeiro edifício à direita fica estabelecida no segundo andar a sede do Sinjorba, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado da Bahia. A tradicional Rua Chile foi criada em 1549 pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. A tradicional Rua Chile é considerada a primeira da história do país. Mas engana-se quem acha que a sua importância se resume apenas pela antiguidade. A rua, conhecida como a primeira do Brasil, foi também a primeira via pública de Salvador a receber um sistema de iluminação elétrica. Sua iluminação foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1903, no mesmo dia da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. A Rua Chile, a partir daquela data, seria considerada a primeira rua iluminada do Brasil. Embora já houvesse na época a eletricidade em Salvador, a tradição é considerar a iluminação da Rua Chile pelo simbolismo que ela carrega. Em 2019, a Rua Chile passou por uma requalificação
e deixaram à mostra os trilhos, por onde passou a primeira linha de bonde do país, recuperando o papel histórico da rua e requalificaram as calçadas e todo o pavimento em paralelepípedo, resgatando o valor histórico da Rua Chile. Chegamos agora à Praça Tomé de Souza, que antigamente era conhecida como Praça da Parada, onde aconteciam as paradas militares. A Praça Tomé de Souza é considerada o berço da civilização brasileira, pois ela foi a primeira praça de Salvador, onde o primeiro governador-geral do Brasil Colônia, Tomé de Souza, em 1549, reuniu todos os prédios públicos da capital do Brasil. A Praça Tomé de Souza, localizada no Centro Histórico de Salvador, é também conhecida como Praça Municipal, porque aqui estão os principais prédios públicos do município de Salvador. Um deles é o Palácio Tomé de Souza, pertencente à Prefeitura Municipal de Salvador, e neste local fica o gabinete do prefeito, do vice-prefeito, a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria Municipal de Comunicação Social. O Palácio Rio Branco, antiga sede do governo da Bahia, hoje é um museu com toda a história dos governantes em um prédio com arquitetura imponente. Fazer uma visita guiada é uma ótima opção para conhecer esse palácio, que foi destruído em um bombardeio em 1912 e reerguido 7 anos depois. Móveis, painéis, pisos e objetos de decoração estão bem preservados e contam parte da história da Bahia. Aqui está o fascinante prédio da Câmara Municipal, local onde ficam os gabinetes dos 43 vereadores do município de Salvador e também o plenário do Parlamento. Este prédio subterrâneo, na Praça Tomé de Souza, também pertence à Câmara Municipal de Salvador. Aqui fica o Centro Cultural do Poder Legislativo, a estrutura da TV Câmara e os estúdios da Rádio Câmara 105,3 FM de Salvador. Aos fundos encontra-se o elevador Lacerda e uma vista exuberante da Baía de Todos os Santos. Salvador é uma só, mas comporta duas. A Cidade Baixa, na região portuária, onde está o Mercado Modelo e a zona financeira da capital, e a Cidade Alta, onde fica o Centro Histórico, Pelourinho e a zona comercial. Há uma falha geológica de cerca de 60 metros entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, que desafia a logística do transporte mais famoso da Bahia. Essa característica dos terrenos da cidade exigiu que fossem encontradas alternativas de transporte de pessoas e mercadorias ladeira acima. Antônio de Lacerda estava à frente da gestão de alguns bondes de tração animal da cidade, mas queria mais. No comando da Companhia de Transportes Urbanos, em parceria com o seu irmão mais novo, Augusto Frederico de Lacerda, ele lançou-se à construção do primeiro elevador urbano do mundo, que parte da sociedade da época considerava uma loucura. A construção do elevador Lacerda durou 4 anos, e em 8 de dezembro de 1873, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, foi inaugurado o elevador hidráulico da Conceição. Só em 1894, ele foi rebatizado com o nome de Elevador Lacerda, em homenagem ao seu idealizador, o baiano Antônio de Lacerda, que morreu aos 51 anos em 1885, embora sequer fosse oficialmente formado em arquitetura. Em pleno século XIX, ele idealizou e ergueu uma das obras mais imponentes da Bahia, o Elevador Lacerda. Considerado o primeiro elevador urbano do mundo, está ativo e bastante funcional até hoje, carregando 28 mil pessoas todos os dias. E com apenas alguns centavos, embarca-se nele sobre uma vista incrível da Baía de Todos os Santos e, em segundos, e da Cidade Alta para a Cidade Baixa, o percurso contrário. O Mercado Modelo, outro importante cartão postal da capital da Bahia, localizado no bairro do Comércio, uma das zonas comerciais mais antigas e tradicionais de Salvador. O Mercado Modelo foi inaugurado em 2 de fevereiro de 1912 e já sobreviveu a 5 incêndios ao longo do tempo, e atualmente é passagem obrigatória para turistas que visitam a capital baiana. O Mercado Modelo, que é um importante centro comercial de artesanato do Nordeste, ocupa desde 1971 o prédio da antiga Alfândega de Salvador. O local constitui-se em uma importante atração turística, visitado por 85% dos turistas que vêm à cidade. A edificação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O Mercado Modelo, com 8.410 metros quadrados e 2 pavimentos, abriga 266 lojas que oferecem a maior variedade de artesanato, que vendem lembrancinhas, instrumentos musicais típicos da cultura afro-brasileira, cerâmicas e muitas outras peças encantadoras paridas das mãos de fascinantes artesãos baianos. E a pé, você pode caminhar à frente para conhecer o Centro Náutico da Bahia, que é uma estação turística do transporte aquático localizado na Avenida da França, na frente da área de alimentação do Mercado Modelo. O monumento da Cruz Caída fica coladinho ao Museu da Misericórdia e ao Memorial das Baianas de Acarajé. Aqui ficava a Igreja da Sé, demolida para a passagem do bonde em 1933. Se você vir seguindo os trilhos que passam pela Rua Chile, eles vão te trazer exatamente até aqui, a Praça da Cruz Caída. Inaugurada em 1999, durante as comemorações de 450 anos da cidade de Salvador, a Cruz Caída homenageia o desaparecimento desta antiga Igreja da Sé, a primacial do Brasil. O espaço do Monumento da Cruz Caída é dono de uma das vistas mais bonitas da cidade, especialmente ao pôr do sol. Por ter degraus em largura ampla, funciona como uma espécie de anfiteatro natural a céu aberto. Vira e mexe, este cartão postal cedia eventos como shows e intervenções artísticas. O monumento foi construído pelo artista baiano Mário Cravo Júnior, falecido aos 95 anos em 2018. Com 12 metros de altura, o monumento da Cruz Caída faz referências plásticas à grandeza e à monumentalidade arquitetônica da antiga igreja. A Praça da Sé está no coração do Centro Histórico de Salvador. A praça surgiu em 1930, quando a Igreja da Sé e um quarteirão inteiro de casarões dos séculos 17 e 19, ocupados pelo comércio, foram demolidos para a implantação da linha de bonde elétrico. Na década de 1950, foi implantado o terminal de ônibus para vários pontos da capital. Em meados da década de 1980, o terminal foi transferido para Lapa e a praça ganhou um calçadão, o que contribuiu para diminuir o fluxo de pessoas na área e, consequentemente, contribuiu para a decadência do comércio local e do antigo centro da cidade, porque o objetivo da sua reurbanização foi visando o aquecimento do turismo no local. Esse edifício central é a sede da ABI, a Associação Baiana de Imprensa, entidade instituída na Bahia desde 17 de agosto de 1930. Dentre estes prédios pelourinhos, o que mais aproxima do marrom, funcionou a Rádio Excelsior 840M, desde a sua fundação, em 5 de junho de 1942, até a mudança dos seus estúdios no ano 2000 para o seu atual prédio no bairro do Garcia. A Praça da Sé tem grande importância para a cidade de Salvador desde sua fundação em 1549. A praça também abriga monumentos importantes, como o de Zumbi dos Palmares, no centro do Logradouro. A Praça da Sé tem acesso à Rua da Misericórdia e ao Terreiro de Jesus. O Terreiro de Jesus, oficialmente denominado Praça 15 de Novembro, é uma praça de grande importância histórico-cultural do Centro Histórico de Salvador. Nos primeiros anos da década de 1550, na época da fundação de Salvador pelo governador-geral Tomé de Souza, os jesuítas receberam do governo uma área a norte da nova cidade, na qual os padres da ordem, liderados por Manuel da Nóbrega, construíram uma primeira capelinha de taipa e o primeiro edifício do colégio dos jesuítas da cidade. Devido à presença dos padres da Companhia de Jesus, o largo passou a ser conhecido como Terreiro de Jesus. O edifício do colégio da Companhia foi concluído em 1590. Além da Catedral Basílica, inaugurada em 1657. O terreiro abriga a Igreja da Ordem Terceira de São Domingos Gusmão e a Igreja de São Pedro dos Clérigos, expoentes máximo da arte colonial brasileira, e o edifício do antigo Colégio dos Jesuítas, que passou a ser usado como hospital, e em 1808 foi instalada aqui a primeira Faculdade de Medicina do Brasil, pertencente à Universidade Federal da Bahia. O Largo do Cruzeiro une-se ao Terreiro de Jesus, formando um importante conjunto arquitetônico e histórico de Salvador. A cruz de mármore, instalada em frente à Igreja de São Francisco,
erguida entre 1805 e 1808 no Centro Histórico de Salvador, é um elemento típico da participação urbana dos franciscanos. No entorno, há vários restaurantes, hotéis, pousadas, lojas e agências de turismo. No período da colônia portuguesa, o Pelourinho era considerado o centro de Salvador, primeira capital do Brasil. Aqui, os escravos eram punidos publicamente. Essa parte antes sombria da cidade foi restaurada e hoje atrai cada vez mais turistas pela beleza das construções barrocas e sua importância histórica. O Centro Histórico de Salvador, do qual o Pelourinho é símbolo principal, constitui o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina. Orgulho dos baianos, o espaço é tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Revendo as dimensões histórica e cultural, o Pelourinho é, por excelência, o ponto das atividades criativas da cidade, com destaque para a presença marcante da herança afro-brasileira, que fez surgir aqui uma cultura singular. Nessa ambiência inspiradora, a cidade tradicionalmente se expõe em toda a sua grandeza cultural, exibindo as expressões da sua criatividade e originalidade. Aqui se encontram instituições e entidades, edifícios e espaços, tradições e práticas que refletem o passado e projetam o futuro, ambos convivendo em um mesmo ambiente. São mais de 3.000 imóveis do século XVI a XIX, com sua arquitetura monumental de finalidade religiosa, civil, de função pública, privada e militar, onde hoje se destacam igrejas e conventos, museus e arquivos, teatros e cinemas, espaços e grupos culturais, ateliês, galerias, antiquários, sebos, somando centenas de instalações e equipamentos explorados pela arte aguçada dos soteropolitanos e turistas de todo o mundo. O Pelourinho é um valioso patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, onde se deve a cada dia assegurar sua preservação para as gerações futuras. Não custa assinalar que a própria restauração e conservação do patrimônio arquitetônico do Pelô constitui em si mesma uma indústria criativa internacionalmente consagrada. Chegamos agora ao Largo do Pelourinho, oficialmente Praça José de Alencar. Está no coração da parte mais antiga da cidade de Salvador, bem ao pé das velhas Portas do Carmo e de um dos mais famosos conjuntos de igrejas barrocas das Américas. Formado pelas igrejas da Ordem Terceira de São Francisco, Rosário dos Pretos, Paço e a importante Catedral Basílica. Antes, igreja do Colégio dos Padres, onde estudou o poeta Gregório de Matos e onde pregava o padre Antônio Vieira. O Largo do Pelourinho é assim chamado em razão de ter sido durante muitos anos um local de suplício, onde os condenados eram expostos, amarrados ao Pelourinho, aos olhos dos passantes e à execração pública. Este local, palco de tantas tragédias, cenário de tantas dores, mas também de imensa beleza, reproduzido em fotos pelo mundo inteiro, é cartão postal obrigatório de quantos visitam a cidade do Salvador. Entre os muitos casarões históricos do Pelourinho, um se destaca pela cultura pop. Trata-se do Sobrado Azul, de 2 andares, em que o cantor Michael Jackson, morto aos 50 anos em 2009, utilizou no seu clipe musical gravado em 1996, onde é comum que os turistas entrem no edifício para fazer um registro no 2º andar da fachada, ao lado de um manequim do astro norte-americano. A Fundação Casa de Jorge Amado ocupa o casarão principal do Largo do Pelourinho. A instituição foi criada para preservar a obra do escritor baiano Jorge Amado, que morreu aos 88 anos em 2001, após publicar 39 livros editados em 55 países e vendidos nos 206 países do mundo. A fundação reúne livros, roupas, fotografias e manuscritos, entre milhares de itens que contam um pouco da história de Jorge Amado, da escritora Zélia Gattai e da literatura baiana.